Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Ágil nas Trincheiras, um podcast onde a gente entrevista um profissional que está colocando gestão ágil no seu dia a dia. E junto comigo, eu sou o Denison Vieira, tá a Duda Lima e o nosso convidado de hoje, que é o Marco Bosa. Fala Marco, fala Duda, tudo bem com vocês? Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Ágil nas Trincheiras, e hoje a gente está aqui com um aluno nosso, o Marco. Ele é consultor empresarial, business coach e recentemente tirou a sua certificação Scrum Master. Vou começar parabenizando o Marco aí, parabéns pela sua certificação. E fica à vontade para se apresentar para a galera, contar um pouco da sua história, da sua carreira. O espaço é todo seu. É, Joia, muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? Fiquei bem honrado. Eu conheço a MindMaster tem menos de um mês, né? Nessa história como todo. E nesse menos de um mês foi muito intenso, né? Então, assim, é a primeira vez que a gente se encontra aqui online, mas eu com o Denis, com o Denis Pedro nos cursos, a gente já está, já se viu há muito tempo. Um relacionamento intenso aí. Mas, assim, eu trabalho, né? Você falou, fala um pouquinho da sua história, eu vou falar bem rápido, assim, tentar resumir. Mas, assim, eu sempre tive um sonho de empreender, de ser empreendedor. E eu tenho... A minha primeira empresa que eu montei foi uma empresa na área de desenvolvimento de soluções web. E, assim, sabe aquele cara perdidaço, assim, que entra no negócio entendendo um pouquinho das técnicas, mas não entendendo nada da questão empresarial? E, nesse momento, eu fui fazer treinamentos do Sebrae, né, para entender um pouco mais sobre o que era empreender de verdade. E quando eu me envolvi ali dentro, tudo, e aí eles, né, lá dentro, alguns profissionais, né, com quem eu fiz os treinamentos, acho que por conta da minha participação, essas coisas e tal, eles identificaram que eu tinha muito potencial para essa área também de treinamentos, de palestras, de facilitação, né, de consultoria dessa área, assim. E eu fui convidado, então eu estava com a minha empresa funcionando, e fui convidado para fazer parte da equipe do Sebrae. E um dos treinamentos que eu fiz nesse período todo foi um programa chamado Empretec, talvez vocês conheçam, talvez... Que bacana, eu fiz Empretec, Marco. Ah, é? Eu fiz esse... Empretec. Você é Empretec, então? Eu sou Empreteco, eu fiz em 2011, eu acho. Não sei se foi 2011 ou 2012, eu fiz também. Então, o meu foi um pouquinho antes, foi em 1999. Ah, faz tempo. Eu fiz em 99 esse curso, né, do Empretec. E, cara, ele mudou a minha vida, porque ele é um treinamento que trabalha muito a questão de comportamentos empreendedores. E aí foi a primeira vez que eu comecei a ouvir falar de metas smart, que eu comecei a ouvir falar de planejamento, essas coisas todas. Né? Então, ali eu comecei a criar uma carreira meio paralela ali entre a minha empresa, né? E aí o Sebrae me convidando e eu vim fazer parte da equipe de facilitadores do Empretec. Aí eu me encantei, né? Como facilitador, essas coisas todas, eu fui me encantando e tal. E o Empretec desde então, né? Então, com o tempo ali, em 2007, mais ou menos 2008, eu deixei a empresa, passei a atuar só com essa área de treinamentos, com facilitação, com instrutoria, com essa área, né? E ajudando pessoas que querem desenvolver os seus próprios negócios também, né? Então, com aquela minha experiência que eu tinha... Você fez uma reviravolta, né? Você não sabia, você entrou ali para poder aprender, porque você não sabia nada sobre empreender, estava meio perdido e terminou sendo instrutor. E foi muito intenso nesse período, porque daí você se capacita muito, tem muito treinamento, muita coisa, né? Muitas experiências, acertando muito, errando muito, e faz parte, né? Depois eu fui descobrindo que isso faz parte do aprendizado, dos seus erros, né? Você vai lá e pega aquele seu erro, vai vendo como você pode melhorar aquele negócio. Então, eu fui desenvolvendo tudo isso. Fiz minha formação em coaching, né, nessa época, então eu deixei minha empresa, fui fazer formação em coaching para entender mais sobre como trabalhar facilitação, essas coisas. E aí, no Empretec também, né, a metodologia em si foi se desenvolvendo e se aprimorando e se atualizando. Então, começou a trazer para dentro do programa o Design Thinking, o Business Model Canvas, todas essas coisas. E aí eu precisava, como instrutor, estar trabalhando aquilo. Então, eu fui estudar, né, para entender sobre esse negócio. Fui ler, fui fazer curso, fui aprender tudo.
E aí eu comecei a descobrir, né, esse novo modelo de trabalho. Né, desenvolver uma empresa, antigamente você falava em fazer um plano de negócio de 200 páginas. Quando eu fiz, era assim, não tinha ainda. Eu lembro que quando eu fiz Empretec, eu queria fazer Business Model Canvas, aquela coisa toda, né? Mas não, tinha que fazer um plano de negócios, tá? Eu lembro que tinha essa pegada ainda quando eu fiz. Então, tá atualizado. Então, e o Empretec, porque ele é um programa da ONU, né? Então, até o Sebrae, por exemplo, o Brasil, percebeu essa demanda, tudo, foi levando, aí até aprovar na ONU e voltar, e isso ser disseminado entre todos os facilitadores para poder ser trabalhado, então foi um tempo aí. Mas aí começou o Business Model Canvas, né, Design Thinking, sendo trabalhado dentro da metodologia, e aí nesse período eu comecei a me apaixonar ainda mais, me encantar, como é que desenvolve o processo, você vai lá e faz uma pequena entrega, né, de um MVP, né, de um produto mínimo viável para esse cliente validar na prática lá no mercado, né? Então começou a fazer uma coisa completamente diferente, porque eu comecei a me encantar cada vez mais. E aí já tinha metas smart, planejamento, essas coisas tudo. E aí com o tempo eu comecei a trabalhar isso também nas minhas consultorias, nas minhas mentorias de negócio, com meus clientes e tal. E eu comecei a descobrindo mais desse mundo, né? E é caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Você começa a se aprofundar nesse negócio. Aí você começa a ver, poxa, tem um tal de KPI. O que é esse negócio de KPI? Né? Que são das Key Performance Indicators. Então você precisa descobrir, poxa, isso tem a ver com as metas. Então você criar indicadores de performance. Aí depois você descobre que tem uma outra legenda que chama OKR, que tem isso. Você tem os objetivos, né? Então eu comecei a aprofundar e descobrindo esses novos nomes. Aí como que organiza tudo isso? Aí tem uma ferramenta chamada Trello. Aí vamos aproveitar e aprender um pouco mais sobre o Trello. Aí disso aí, poxa, tem uma metodologia que ajuda a organizar, se chama Kanban. Aí isso aqui é Scrum, isso aqui começou a aprofundar, então você vai mergulhando e conhecendo mais. Aí que eu fui descobrindo que existe essa tal de metodologias ágeis. Você e de alguma forma... e eu fui aprofundando e apaixonando. E de alguma forma isso já fazia parte do meu dia a dia, só que eu não sabia, né? Nunca dei nome de Scrum Master, nada disso. Mas eu já ajudava, né? Então, metodologia para desenvolvimento de negócio já fazia algo semelhante ao trabalho, que são as sprints do Scrum, né? Alguma coisa semelhante, algumas reuniões assim e tal, mas era tudo, até como um dos pilares do Scrum, né? Que é tudo empírico, né? Tudo baseado no empirismo mesmo, assim, né? E aí foi aprofundando, e aí no ano passado, 2019, por aí, eu criei um curso online meu, comecei a fazer algumas coisas nesse sentido, né? Outra coisa que me ajudou bastante a entender foi participar de outros treinamentos na área de... Né, fui aluno do Fórmula de Lançamento também, aí fui descobrindo o tal do lançamento semente, que nada mais é do que isso, você começar a entregar, né? Então, todos os lugares eu comecei a ver um pouco disso tudo. Eu falei, cara, esse é o foco, é nesse caminho que eu quero estar, para ajudar cada vez mais as pessoas, para que eles tenham resultado mesmo, entregando uma parte, eles começando a experimentar valor, né? Antigamente, cara, eu lembro uma vez que eu fui ajudar um cara que tinha um plano de negócio que ele estava fazendo para iniciar um negócio, que ele falou, cara, eu já estou fazendo esse plano de negócio há 6 anos. Eu falei, cara, 6 anos, aquilo que você pesquisou 6 anos atrás, o que vale hoje? Não, com certeza, podia estar com o negócio dele já rodando. Tem que colocar no mercado, pegar feedback. Então, sabe, quantas coisas foram acontecendo assim, que eu fui falando, cara, tem que ter um outro jeitão. E eu fui aprofundando até que eu descobri, né, todas essas metodologias, tudo. Comecei a aplicar com as minhas mentorias, né? Nesse período de pandemia, comecei a ajudar pessoas que queriam, outros consultores que queriam ter seus cursos online também, né? E utilizando esse modelo de trabalho, até que um dia eu me deparei pesquisando mais para entender mais, me deparei com uns vídeos de vocês e tal. E aí eu resolvi fazer o curso e tal, e me motivei para fazer a certificação, até para credenciar, né, no mercado, assim, mostrar, ó, esse cara realmente sabe do que ele está falando. Antes era empírico, agora tem uma chancela. Tem um certificado, né, ali, né, uma prova. Tem uma chancela de... Para você que, como consultor, é diferente, né? Você chegar um consultor e eu sou certificado, Scrum, dá um peso maior, né? Até por teu nome. Totalmente.
E assim, eu vejo nos vídeos vocês falando, estava vendo aí durante a semana aí do workshop com o Denis e tal, né? Foi colocar no LinkedIn depois lá, a postagem lá, já tem 2, 3 recrutadores chamando para participar de entrevistas e tal, exatamente do jeito que vocês comentam nos vídeos, começou a acontecer realmente. Assim. Então foi... Tem quanto tempo que você tirou a certificação mesmo, Marco? Eu me inscrevi no curso no dia 4. Eu fui, quando você me convidou, eu fui olhar que dia que eu me inscrevi. No dia 4 de maio, agora tem nem um mês. Tem nem um mês. Que eu me inscrevi, e aí eu comecei a estudar, e aí no dia 20 eu tinha colocado, tá até escrito aqui na minha... Eu tenho um armário aqui, né, que ele é todo eu esqueço o nome do material ali, mas eu pego canetinha de quadro branco e eu escrevo ele inteirinho, assim, né, minhas metas, essa história de gestão, né, visual, à vista, assim, sempre foi uma coisa que eu curti. Né? E aí eu botei a meta ali, formação Scrum, certificação Scrum.org, até dia 20/5, né, PSM1. Botei ali para mim, ali, né, a meta de conseguir, no dia 20. Você tirou em 15 dias, então, a certificação? Foi 16, para ser bem exato. 16 dias. E, Marco, deixa eu te perguntar uma coisa, que é dúvida de muita gente, às vezes, que tá aqui com a gente e pergunta muito. Quanto tempo por dia, mais ou menos, você estudou para poder tirar essa certificação em 15 dias? Eu fiz assim, tinha dia que eu não estudei, tem dia que eu estudei 1 hora, tem dia que eu estudei 2, né, dependendo um pouquinho, eu fui organizando de acordo com a minha agenda, né, mas assim, eu fiz bem no formato ali, o que eu fui fazendo, assim, inclusive essa semana, teve uma pessoa que eu acho que é aluna de vocês, ou está se inscrevendo, ou estava vendo a workshop, e ela me chamou para bater papo aqui e perguntou como é que eu fui fazendo aqui, né? As pessoas começam a te perguntar também, assim. Sim. E aí eu fiz assim, eu juntei três coisas. Primeiro, o Scrum Guide, né? E aí eu dividi ele em 4, 5 pedaços, assim, né? A primeira parte da teoria, essas coisas ali, depois para entender dos artefatos, depois dos papéis. Então, eu fui organizando para estudar e compreender mesmo. Então, um pouco todo dia. E eu sempre mesclava com os simulados. Primeiro, os próprios simulados abertos lá do Scrum.org, né? E depois também os simulados que tem dentro do workshop. Né? Fui fazendo isso. Então, era as aulas, o Scrum Guide e simulado. Fiz bastante simulado, bastante mesmo. Né? E aí é legal que o simulado ele vai aumentando a sua confiança, né? Uhum. Você vai vendo o resultado, fala, opa, tô indo bem, opa. Então, uma hora que você está indo, né, acima dos 90%, tal, bora que você passou na prova com uma nota boa, né? Você quase gabaritou, né? Cara, eu quase gabaritei, eu fiquei facilíssimo. Mas assim, se você olhar meu resultado lá, eu até printei, quando eu coloquei o resultado do certificado e o resultado também, né? O print da tela do resultado. Com quantos por cento de acerto que você passou? Eu fiz 98,8%. Eu errei uma questão, né? Nossa! Eu errei uma de 80. Quase fechou, então foi com quantos por cento? Se você tá sem essa, ele bate a 100%. Foi 98,8%. Não, no simulado você estava quanto? No simulado, você estava quanto? Nos simulados, variava de 90, 88, 92, 95. Esse resultado eu não tinha feito no simulado. Assim, os simulados de vocês, né, é o simulado que ele é o mais próximo da prova mesmo, porque ele tem os 80 questões nos 60 minutos. Então, você tem que controlar o tempo, tudo certinho. O simulado que tem lá, o aberto da Scrum, ele é 30 questões só e você tem 30 minutos para fazer. Então, o que eu fazia? Proporcionalmente, eu sei que eu não vou ter 1 minuto para cada questão. Então, minha meta era fazer em menos de 22 minutos os simulados deles, né, para poder organizar, me treinar no tempo também para cada questão. Então, os primeiros que eu fiz os deles, eu não conseguia terminar no tempo, tudo, estava abaixo dos 85, eu fui aumentando, melhorando. Os da Scrum.org chegou ali uns dias que eu já tinha gabaritado umas 2 vezes ali, feito 100% nesse de 30 questões.
Aí, então, eu estava bem tranquilo. Bacana. Mas, e quando abriu a prova, é bem aquilo que outros já falaram, né? Você vai vendo, pô, eu já vi essa questão, pô, eu já vi essa questão, eu já vi essa questão. Então, fazendo simulados, tudo isso ajuda bastante. Você ganha tempo, né? Na hora de fazer a prova. Ajuda bastante. Tem algumas que não tinha aparecido nenhumas, né? Mas aí você já entendeu o processo, né? Quando você estudou tanto que você já entendeu o que é o processo como todo, então até fica mais tranquilo para fazer a prova. Ô, Mark, você fez a prova em português ou em inglês? Você chegou a usar o plugin de tradução? Eu usei o plugin, mas assim, o plugin, ele tem a opção ali para você traduzir quando você quer, né? E tinha algumas que eu já estava tão acostumado, assim. Bati o olho e já sabia a resposta. Eu tenho familiaridade com inglês, então eu fiz boa parte dos simulados em inglês, e eu fiz, mas eu também usei o plugin. Em algumas questões eu achei mais fácil voltar para o inglês, porque às vezes um termo, às vezes faz diferença, e alguns eu traduzi, né? Então eu fui usando um pouco dos dois, mas faz diferença, e é tranquilo. Né? Eu quando vi a primeira vez, né, esse comentário sobre o plugin, eu fiquei meio assim, falei, mas será? E aí, uma coisa que eu achei interessante é quando eu cheguei lá na prova, que eu abri a prova ali, a página oficial do Scrum, eles mesmos colocam lá, né, que você pode utilizar, que isso vai facilitar, se você tiver dificuldade com a língua, pode utilizar. Então, é oficial essa questão. Tradução, né? Lá no site deles mesmo, eles falam, né? Se tiver dificuldade com a língua, usar o plugin de tradução do Google. Exatamente. Então, foi tranquilo para mim, né, a utilização. Inclusive, assim, teve momentos em que o termo traduzido, né, eu fiquei meio em dúvida, voltei para o inglês, ficou mais fácil. Teve momentos que foi o contrário. Né? E tem coisas assim que é legal você estar atento para isso, porque, por exemplo, tinha uma pergunta lá que ele falava assim, em que momento que acontece a sprint, né? O sprint planning, que momento que acontece. E tinha duas frases assim que eram muito semelhantes, agora eu não vou me lembrar mais o que era muito semelhante, tinha uma palavra que era diferente. E que uma, né, da hora que eu traduzi, estava dizendo que uma estava querendo se referenciar que ela está dentro, né, da sprint como um todo, e a outra é antes da sprint, é mais ou menos isso, mas estava uma palavra diferente, né, que não era um before, uma coisa assim, né? E que na hora eu não sabia, então isso ajuda, né, então esses detalhezinhos, assim, você ter essa possibilidade, tudo ajuda você a entender, né, e isso facilitou realmente. Então o plugin é uma tática, né, uma estratégia excelente. Bacana. Que bom. Ô, Marco, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma outra dúvida, né, que a galera tem bastante, que, principalmente quando começa a aprender sobre métodos ágeis, sobre Scrum, e aí o pessoal vai ver, deixa eu ver como é que tem vaga de Scrum Master, e a maioria das vagas é para a área de TI, né? Até porque os métodos ágeis nasceram nas áreas de TI. Mas você, por exemplo, não é, né, de TI. Eu acho que você até comentou que já teve uma empresa de desenvolvimento de sites, mas hoje em dia não, você é consultor de empresas, né? Exatamente. Como que é essa relação do Scrum e dos métodos ágeis para quem não é de TI, né? Porque a gente fala, uma coisa é a gente falar, né? Não tem nada a ver, pode ser usado em qualquer empresa. O legal é quando a gente tem alguém, uma prova viva aqui de que não é de TI. Ainda mais um consultor, né? Que está ali aplicando em outros lugares também. Sim. Por exemplo, o próprio fato de desenvolver novos negócios, né? Então, você ajudar a pessoa a ele fazer ali, né? Em numa consultoria com uma pessoa que quer iniciar um novo negócio, fazer esse processo de você ter alguma coisa já inicial ali para você oferecer para o teu cliente, para ele já validar, então, aquele primeiro MVP, e depois você vai melhorando as funcionalidades dele, cada sprint e tal. O Scrum é perfeito para fazer isso. Recentemente, eu fui convidado o Sebrae tem uma metodologia, né, o sistema Sebrae, que eu também sou, além do Empretec, eu sou credenciado e parceiro do Sebrae em outras metodologias também, para trabalhar o desenvolvimento de empreendedorismo e inovação dentro das universidades, né? Então, é um tema que o Sebrae ele criou uma metodologia
para ser ensinada, para ser repassada para professores universitários para eles aplicarem com os alunos. E eu estava à frente desse processo de criação. E agora, durante a pandemia, essa metodologia ela era toda estruturada numa forma, como é que diz, presencial, com dinâmicas presenciais e tal. E a pandemia fez com que as pessoas precisassem fazer, né? A maioria das faculdades estão fazendo as aulas remotas. Então, eu fui convidado para reestruturar essa metodologia no formato digital. Então, assim, esse processo todo eu fiz utilizando os modelos, né? Então, como dividir, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou entregar primeiro, para testar, para validar com o meu cliente Sebrae, se é isso que realmente eles querem, se é nesse caminho. Então, toda essa divisão, as entregas... Usou gestão ágil para fazer tudo isso. Usei a gestão, mesmo trabalhando sozinho, não tinha uma equipe toda trabalhando, tudo, mas o processo em si foi utilizando esse modelo. Então, dá para adaptar. O próprio trabalho, a forma como eu organizei os estudos aqui, né, que inclusive é uma dica que vocês dão lá dentro, os estudos eu organizei fazendo um pouquinho dessa gestão. Mas antes disso, né, não estava tão envolvido ainda com esses estudos agora, mas eu tenho 2 filhos, um de 12 e outro de 15 anos. O mais velho, ele criou o primeiro curso online dele de edição de vídeos. Ele ensina as pessoas... O meu editor é meu filho mais velho. Ele é fera do assunto. Ele criou o primeiro curso dele. E aí, para ele fazer as entregas, essas coisas, tudo, eu estava fazendo esse processo. Então, assim, para a criação de curso, para a criação de um novo negócio, para a estruturação de um projeto, dá para aplicar em qualquer... Dá para usar o Scrum e o Kanban em tudo isso daí, né? Em todos esses processos dá para usar. E tem sido uma oportunidade incrível de aprender, de utilizar. Tal. Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está aí, tem um tempo já caminhando nos trilhos da gestão, de empreendedorismo, etc. Você já viu muitas metodologias, já passou aí pelos inúmeros métodos de empreender, etc. E acabou caindo aí nas metodologias ágeis e se apaixonou, né? O que te levou a realmente gostar, os resultados? Quais as vantagens que você vê aí de usar Scrum no dia a dia, de usar o Kanban, de usar as metodologias ágeis, frente às outras metodologias que você já viu por aí? Então, vou pegar bem assim, aquele exemplo que eu estava falando de empreendedorismo. Né? O modelo antigo que eu via da pessoa querer empreender, ela né, que está iniciando um novo negócio. Antigamente era estudar o mercado, fazer um plano de negócio de milhares de folhas, e aí, na base do... Porque assim, todo o planejamento, inclusive o nosso, que a gente faz no Scrum, né, em qualquer metodologia, todo o planejamento ele começa de um achismo, né, uma hipótese, um achismo. E esse achismo precisa ser validado no mercado. E o que eu gosto nas metodologias ágeis é o fato de você validar, né, frequentemente e poder fazer os ajustes. Uma das características do comportamento empreendedor que a ONU já identificou lá na década de 60, na década de 80, quando eles estavam estudando o início, né, desse processo aí do Empretec, quando tudo isso começou a acontecer, eles identificaram que uma delas é planejamento e monitoramento sistemáticos. Então, você tem que ter o planejamento, você tem que trabalhar o monitoramento frequente também. As duas coisas precisam andar juntos. E nos modelos antigos, eu via as pessoas fazendo o planejamento, estudando, não sei o quê, fazendo a projeção financeira dele, fazendo um monte de coisa. Para 1 ano, 2 anos depois. Só depois ele vai aplicar esse negócio. E aí o mercado mudou, a coisa mudou, já não é mais aquela pegada. Então, as metodologias ágeis, eu vejo essa possibilidade de você testar a todo momento. Você vai lá, testa, valida. Uma coisa que, né, antigamente se fazia, hoje eu acho absurdo. Né? Como é que faz uma pesquisa de mercado? Né? Chegava com uma pranchetinha lá, alguma coisa assim, ia começando a falar assim, poxa vida, você compraria, tem interesse nesse tipo de produto? Sim, aí o cara escrevia assim, né? E depois, você pagaria? Até quanto você pagaria? Sei lá, fazia as perguntas dele lá e tal, e tinha lá esse monte de formulário, aí fazia lá as tabelas dele lá, puxa, 80% das pessoas falavam que sim, que comprariam, beleza. Hoje, com uma metodologia ágil, não sei o quê, você vai lá, faz um mini produto viável, e vai lá e fala, você compraria? Compraria. Então tá aqui, ó. A primeira versão é essa aqui, ó. Você paga?
né? Então, aqui, me dá o dinheiro. Validou com o mercado mesmo. O cara te deu dinheiro, opa, agora validou de verdade. Então, além de ser mais rápido esse processo, se o cara não quiser comprar 2, 3, 5, não compraram, eu falo, peraí, por que você não está comprando? Porque não é exatamente assim que eu quero. Eu queria que fizesse, então tá rápido no começo do processo. O aprendizado, transforma justo e tal, e agora. Não, agora eu quero, tá aqui, pagou. Aqui, agora eu quero, pagou, opa, tá validado. Então, bora daqui, a primeira parte tá ok, é isso mesmo que o mercado quer. Agora muito diferente, né? A atitude do cara de comprar e o cara respondendo no formulário, sim, compraria ou não compraria por tal valor, sendo que ele nem tá vendo o produto, ele nem sabe o que é, ele nem sabe como funciona direito, né? Então, a proximidade, o fato de você estar mais próximo do resultado verdadeiro que o mercado quer, de estar de assegurar mais a certeza de sucesso daquele empreendimento, isso aqui. É certeza absoluta de sucesso? Não é. Mas você está mais próximo disso, porque você está validando a todo momento, você está melhorando e ouvindo o mercado e recebendo feedback e fazendo ajustes. Então, o processo é mais verdadeiro, né, do que simplesmente o achismo que eu estava dizendo antes, que tinha no planejamento anterior. Né? Ele é mais comprovado, você tem informação verídica do mercado, que o mercado aceitou. Né? É isso, é fato, o cara pagou, tá aqui, ó. Né? Então, eu acho que isso faz total diferença. Muito bom, muito bom. Pode falar. Não, eu ia falar que nós, né, a Mindmaster é exemplo desse tipo de gestão que o Marco falou. Né? A gente não começou com os nossos cursos e já desenhou, planejou todo o curso, fez toda uma projeção de vendas dos cursos e colocou no mercado achando que ia vender. Não, a gente começa pequeno, né? Faz uma primeira iteração, um mínimo produto viável, faz um teste, né? Até a gente usa a técnica que o Marco comentou mais cedo na entrevista, né? Do lançamento semente, que é uma primeira versão do que você está lançando, justamente para poder colher feedback das pessoas, se aquela oferta vende ou não, se interessa, se entrega valor para o cliente final ou não, se aquilo que você está pensando, que você está planejando, realmente atende a necessidade que o cliente tem. Né? Então você começa pequeno, pega esse feedback, aprende com isso, faz uma nova interação, entrega de novo, recebe um novo feedback e assim vai. Né? E assim, eu acho que é a melhor forma não só de entregar projetos, né, que a gente ensina muito para as pessoas que estão organizando projetos nas empresas, entregando projetos, mas também para empreender, né? Até para você iniciar novos projetos de empreendedorismo. É a mesma forma que a gente organiza e é uma forma mais segura, né, Marcos? Mais assertiva, né? Você não vai lá com a bola de cristal do planejamento imaginando que você vai prever o futuro e vai acertar o futuro, porque normalmente você não vai acertar, né? Esses planejamentos normalmente vão errar. Trabalhando por não necessariamente vai errar, né? Porque às vezes você tem um feeling que puxa, bate, né? Mas assim, não mas tem ajustes muito experiência, feitos, né? E não são todas as vezes que vai dar isso, né? Então você tem o risco é muito menor, essas correções. Da gente começar pequenas iterações, né? Entrega, pega feedback, aprende, faz uma nova iteração, o risco é muito menor. Né? A ideia da startup enxuta lá, né? Da linha startup, né? Que começa pequeno, né? É rápido, cresça rápido. A frase exatamente assim, né? É rápido, cresça rápido, mas é isso, né? É você ter essa possibilidade de criar e que o Scrum maravilhosamente estrutura através dessas sprints e reviews que você faz no processo, aí faz um novo processo de planejamento e vai de novo. Então, você vai corrigindo rota tal, ao longo do caminho. Eu tenho um treinamento que eu criei online, que eu acho legal, e ele, né, tem aquela entrevista do fugiu agora o nome, Apple, Steve Jobs. O discurso de Steve Jobs, que ele fala lá do connecting the points, né, conectando os pontos lá. E só quando você está lá na frente, no futuro, você consegue olhar para trás e conectar os pontos, né? Nunca fez tanto sentido para mim agora, porque assim, em vários momentos da minha vida, eu fui indo por esse caminho empiricamente, e agora eu cheguei num ponto que eu vejo isso. Então eu fazia sempre uma referência, eu tenho um curso, inclusive, que chama de GP Sucesso, que era assim, a conexão a sua vida você tem que organizar igual um GPS. GPS, a primeira coisa que ele faz é mostrar onde você está, quando você liga. Ele vai lá e mostra para você, você define para ele onde você quer estar,
aí ele mostra um caminho para você e aí você vai seguindo aquele caminho. Chegou no meio do caminho, aconteceu alguma coisa que você precisa mudar e imediatamente já fala, peraí, ajustando ali, ele já vai ali recalculando. Esse é o processo, é isso que a gente tem que fazer, né? Já foi ali, o planejamento era esse, mas chegou lá na frente e tem uma barreira, essa rua está fechada, não sei o quê, recalculando. E isso, né, esses modelos ágeis permitem fazer esse recálculo, assim, muito mais fácil do que as outras maneiras que eu vejo de planejamento, de estruturação de projeto e tudo mais. Exatamente isso. O Scrum ele tem todo um mecanismo para viabilizar isso, né? Por meio de sprints, reuniões diárias, né? Retrospectiva, review. Ele é todo desenhado para que aconteça isso na prática, né? Bacana. Você sabe o que eu mais gostei? E que assim, que eu acho difícil encontrar isso em outros lugares, né? É a parte quando eu estava estudando e entendendo sobre a parte da retrospectiva. Porque a retrospectiva é sobre o feedback, sobre o processo, sobre o que eu estou fazendo, sobre comportamento, sobre essas coisas. E raramente, infelizmente, eu vejo empresas assim que se preocupam em fazer esse feedback de comportamentos, de um ajudar o outro. Olha, né, eu na minha formação enquanto facilitador do Empretec, todas as noites a gente planejava o dia, todo mundo trabalhou o dia todo, tal. Antes de terminar, a gente fazia o feedback do dia, os facilitadores juntos, né, um dando feedback, ó, você foi lá na frente, você falou isso, ó, acho melhor fazer isso, cuidado, né, olha, observou aquele participante, tal, a gente fazia tudo isso e falava do comportamento, cara, você estava muito agressivo naquela hora, você estava falando muito manso, você estava com uma cara descansada, você estava não sei o quê, né, coisas que poderiam ajudar, isso me ajudou muito a crescer meu trabalho, porque eu ouvia pessoas me mostrando coisas que não faziam parte do meu dia a dia, que eu não estava percebendo, que já estava tão no piloto automático que eu não estava percebendo, e isso foi me ajudando a melhorar dia a dia. A parte, quando eu vi isso no modelo, que tem essa retrospectiva, a possibilidade do time se organizar e um poder contribuir para que o outro melhore, achei fantástico isso. Né? Eu já vivia isso, mas eu não vejo isso como sendo uma coisa comum. Então, é algo mais que a metodologia faz, que não é só eu vou melhorar um produto, eu vou melhorar uma coisa, eu vou melhorar o time, eu vou melhorar as pessoas. Né? Eu acho isso fantástico. Né? Parece que as empresas, elas se esquecem, né, que tem pessoas trabalhando ali. Exatamente. E mais São do que pessoas isso, que têm interações, que têm comunicação. As pessoas entram num piloto automático, é natural. Poxa, eu estou tão acostumado, eu sou tão bom desenvolvedor, eu sou tão bom isso, eu estou tão bom aquilo, que eu vou entrando no piloto automático. E eu falo assim, é muito comum, principalmente quando a gente sabe fazer uma coisa bem feita, né? É aquela coisa, quem nunca saiu de casa, dirigiu o carro, mas saiu de casa, tal, saiu do portão, tudo, passou 3 quadros, falou, puxa, eu fechei o portão. Né? Aí, pô, é uma coisa que você foi, provavelmente, se o seu portão eletrônico, você foi lá, pegou o controle, apontou o portão, apertou, ele fez, né, fez todo um movimento, tudo, e é tão automático que nem registrou no teu consciente. O ser humano é assim, né, de fazer as coisas muito no piloto automático. E, às vezes, essa possibilidade de fazer no piloto automático, você está fazendo coisas que você já não está nem percebendo que está te atrapalhando. Ter a oportunidade de alguém parar e falar, ô Duda, ô Denison, olha isso, olha esse detalhe, essas coisas, então, faz um bem danado. Puxa, eu não estava percebendo. Com certeza. Né, nesse sentido. Realmente. Retrospectiva, feedback, né? A gente cria tem um fórum só para isso, né? Isso é muito legal. E periódico, né? Periódico. Sei lá, é a melhoria contínua, dias, né? A cada mês sempre você tem essa melhoria ali. Ele realmente pega todos esses conceitos aí de melhoria contínua, de Kaizen, e coloca na prática, né? De um jeito bem palpável, bem prático ainda. Bom, deixa eu voltar no assunto aqui, que é a sua certificação, Marco. Eu achei muito interessante que você tirou a certificação, você postou no LinkedIn, né? Inclusive, tem pouquíssimos dias que você colocou no LinkedIn. Tem o quê? Uma semana que você colocou a sua certificação no LinkedIn? Acho que sim, foi dia 20. Aí dia 20 eu celebrei tudo, acho que dia 22, 23, 2 dias depois eu coloquei lá. Né? Em uma semana que você está com a sua certificação. Mas é isso. E você não está procurando emprego, né? Você tem aí a sua empresa, e mesmo assim você está recebendo oferta de recrutador, você está sendo assediado. De verdade, eu comecei a me abrir para outras possibilidades, assim, porque... Começou a pensar em virar supermarket, eu né? comecei a pensar, porque a minha empresa eu consigo organizar nos horários que eu quiser aqui, né, para fazer ela funcionar e tal. Então, eu não me fechei todo o mercado, não. Se surgiram oportunidades boas, com certeza. Né? Esses dias eu vi um parceiro de vocês aí, eu vi um vídeo de vocês, de um parceiro de vocês, que
e foi para o exterior, né? Gente que foi convidado para ir para fora. Cara, sou totalmente favorável a oportunidades do exterior, né? Totalmente aberto a isso. Totalmente aberto também, se de repente, se vocês conhecerem alguma empresa de educação que trabalha fortemente com Scrum e precisar de gente aí, né, para contribuir no dia a dia deles aí, né? Esse pessoal Bacana. faz curso online, né? Você conhece alguém aí deles? Acho que eu conheço alguém. Sou totalmente aberto para a possibilidade de ser parceiro também, né? Bacana. Olha só, a certificação ainda mudou o intuito dele. Tá querendo realmente migrar aí para trabalhar com ágil. Mas eu achei fantástico, né? E aí, quando você tem... Quando é que você aprende melhor esse negócio? Quando você está vivendo mais, né? Quanto mais você vive, aprofunda nesse universo, né? Então, eu estou totalmente aberto para isso. Com certeza. Legal. Surgindo oportunidades. Bacana. Show de bola. Bom saber. Bom, acho que eu fechei minhas perguntas aqui. Denison, você tem mais algum ponto aí? Acho que era isso. Acho que a gente fechou, né? Fechamos, então? Falamos, pelo menos as da pauta que a gente já falou tudo, né? E eu acabei perguntando outras coisas também no meio aqui pro Marco. Descobri que o Marco é facilitador de Empretec, que eu fiz Empretec. E Marco, então, mudou minha vida também, tá? Porque quando eu fazia Empretec, né, na época, eu trabalhava em alguma empresa, eu tinha um sonho de empreender. E eu realmente foi abrir minha mente, assim, de, cara, o que é ser um empreendedor foi quando eu fiz Empretec. Mudou completamente, antes e depois disso. A Mindmaster existe, inclusive, porque um dia eu fiz Empretec, com certeza. Muito bacana. E muito bacana hoje ter, né, alguém aqui, facilitador de Empretec, conversando com a gente. Muito legal. Nossa, uma honra. Essa metodologia também, o Empretec, ele foi um divisor de águas da minha vida e a gente ouve muito esse relato, né, pelos participantes. E uma coisa que eu descobri é que eu gosto disso, eu gosto de fazer, de ajudar as pessoas, eu gosto de transformar pessoas, né? E eu vejo que vocês gostam também, né, de transformar. É muito bom quando a gente recebe, né? E assim, eu fiz questão de aceitar esse aqui, e eu postei nas redes sociais, marquei vocês para dar esse depoimento, porque eu sei o quanto é bom quando você vai lá e, de alguma forma, o teu dedinho foi lá e transformou a vida da pessoa para melhor, ele conseguiu um resultado melhor por causa daquilo que você fez, né? Aconteceu várias vezes comigo, com alunos meus e pessoas que já passaram por treinamentos comigo e tal, e eu vejo que vocês promovem isso muito, muito. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Ontem mesmo estava falando que eu estava recebendo mensagem de pessoas querendo saber e tal, indiquei, falei, cara, você tem que ir lá e fazer, né, o curso do pessoal da Mindmaster e tal, indiquei, né, o treinamento, e eu acho que faz toda a diferença realmente para quem quer seguir alguma coisa. E uma coisa que eu estava vendo também no mercado é o seguinte, hoje eu vejo que o mercado do Brasil, a partir do momento, inclusive foi um tema de uma live de vocês esses tempos atrás aí, acho que foi o Denis que fez, da questão das pessoas. Hoje eu estou com 47 anos, né, e acabei de me certificar. E eu vejo que o mercado ele está muito, muito aberto para as pessoas que estão, né, eu vejo que tem gente que fala assim, 40 e poucos anos, tal, né, não tem mais espaço no mercado. Então, você precisa valorizar duas coisas que você tem. Primeiro, a tua experiência. E segundo, credencia essa experiência com com um organismo certificado, com uma instituição certificada, que fala, esse cara tem experiência, sabe fazer, e eu atesto aqui, que eu preciso de uma certificação dessa. Então, eu acho que é um caminho, né, maravilhoso para quem quer seguir aí uma mudança de carreira, essas coisas e tal, né? E aí, precisar de indicação para onde fazer, vai aqui com essa galera aqui que eles manjam do negócio. Show de bola. Valeu, Obrigadão, Marco. Obrigado pelo papo. Obrigado, Duda, né, por mais um episódio aqui com a gente. Obrigado a todos que nos ouviram, nos assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e seja ágil. Seja ágil. Deixa eu só...